Tarde, boa noite, eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo. Estou fazendo ele agora na parte da tarde, mas vou deixar aqui salvo. E eu sei que tem endereço certo essa mensagem. Semana passada uma irmã mandou para mim um versículo que eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido. Está no livro de Jó, capítulo 33, e o versículo do 14 ao 18, que diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. O 18 diz: para reter a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então esse capítulo de Jó me chamou muito a atenção, pois no ano de 2024 e agora início de 2025, né, foi um ano que o Espírito de Deus me convidou para orar, e foi um convite de Deus assim muito forte. Não foi algo que eu fui atrás porque de mim mesma eu não teria força, né, de manter uma vida na presença de Deus, em oração e meditação na palavra, e eu sabia que o Espírito de Deus tinha algo comigo, e o Senhor me deu muitas visões, revelações, e uma delas eu estava retendo, não tinha compartilhado apenas com a minha família. Na hora que Deus me deu a revelação, né, então quem estava ali em minha volta, eu compartilhei, mas essa noite eu vi do nada assim uma outra pessoa no YouTube, que eu quase não entro no YouTube. Ela falou de uma revelação que Deus tinha dado o ano passado e agora Deus tornou a dar. E quando eu ouvi aquele vídeo dela, veio muito forte a revelação que o Senhor me deu. E eu não posso me calar, porque o Senhor avisa, e nessa revelação ela era clara, quando o Senhor dava um tempo para que eu pudesse avisar aos meus amigos, né, as pessoas que estavam ali em volta, e eu vou contar um pouco da revelação para vocês. E detalhe, no ano de 2020, ali no período de mês de fevereiro, o Senhor tinha me dado uma revelação sobre uma grande onda que vinha sobre o Brasil. E naquele momento eu temia, meu coração sentia muito medo, e eu dizia assim: nossa, essa onda estava tão distante, eu achava que não ia chegar no Brasil, e a onda chegou. E me dava muito medo. E eu dizia: meu Deus, será que eu vou reencontrar ainda minha família? E eu despertei muito assustada. E eu sabia que algo ia acontecer. Eu estava no Pernambuco. E eu cheguei aqui, mais ou menos lá pelo dia 10, não lembro exatamente a data, mas ali no meados de março. Gente, só deu tempo para chegar aqui em São José do Rio Preto, que foi fechado todos os aeroportos e as pessoas ficaram presas em casa. E quando eu estava ali na fila do supermercado, todo mundo de máscara, passando álcool em gel, meus olhos se encheram de lágrimas, e o Senhor disse para mim: essa foi a onda que eu lhe mostrei, que estava longe, mas ela chegou aqui, ela está aqui. E eu me emocionei bastante ali, mas o Senhor cuidou de nós, cuidou da minha família, e eu só tenho a agradecer. E agora o Senhor me deu outra revelação semelhante a essa. Gente, eu escrevi porque eu não queria esquecer nenhum detalhe. A minha mente, assim, gente, eu sou meio... vai vindo outras coisas e eu vou falando. Então, para eu não perder o foco, né, do que eu vim falar, então eu acabei escrevendo aqui até o significado, né, até a interpretação desse versículo que eu acabei de ler, que Deus, ele fala conosco através dos sonhos, ele comunica a sua vontade para nós. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi, não foi de uma pessoa nem duas, e talvez por essa fala eu tenha me intimidado de compartilhar o que Deus tem me mostrado, que Deus não falava através de sonhos, que isso aí foi algo do passado e que hoje Deus não falava, né? Então essa palavra acabou me deixando assim com muito receio, né? Embora eu viver o cumprimento de tudo que o Senhor me mostra, e eu ainda me deixar levar por palavras de pessoas que não têm essa experiência, porque cada um vai falar da experiência que vive, né?
Então esse trecho ele fala sobre como Deus comunica a sua vontade para nós, de maneira que muitas vezes não são percebidas. Então às vezes Deus fala através de pessoas, Deus usa os pregadores, Deus fala através da sua palavra. Por isso que fala, né? Que fala o Senhor o versículo 14 diz: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, né? Então o Senhor, em sonho ou em visão à noite, quando cai em sono profundo e ele adormece na cama, então o Senhor torna a falar, né? E a gente muitas vezes não quer dar ouvido, então o Senhor fala assim através dos sonhos. Ele fala de muitas maneiras, né? Ele usa sonhos, visões, circunstâncias para abrir os nossos olhos, para que possamos desviar os nossos pés dos caminhos errados, nos protegendo de perigos e destruição. O sonho que eu tive é um alerta de Deus para nos livrar de perigos e destruição. O sonho que Deus mostrou, eu entendo que Deus está me dando uma instrução, um alerta e protegendo os que estão ao meu redor de um perigo iminente. O Senhor, ele faz isso para que nós venhamos nos humilhar, para que nós possamos reconhecer a sua soberania, né? E antes que essa destruição ele venha cair sobre nós, nós possamos buscar mais a presença do Senhor. Gente, eu vou contar o sonho aqui para vocês e depois o que Deus me fez entender sobre este sonho, tá? Agora, em dezembro de 2024, eu vi uma grande onda vindo em direção ao Brasil, ao mundo. Não vou dizer que era exatamente o Brasil, mas eu vi a grande onda vindo e era para destruir muita coisa. Então, eu entendo que é sobre o Brasil. E era uma onda muito alta e uma sensação de que ia inundar tudo e que muitas pessoas iam perecer. E ali eu fechava os olhos e só esperava a queda da onda. Aí de repente eu percebia que a onda ela voltava, algo segurava aquela onda, ela voltava por trás de grandes montanhas. E ali eu percebia que era um tempo, que havia, é como se estivesse dando um tempo, alguém estava segurando aquela onda, dando um tempo. E nesse tempo eu voltava e enchia uma mochila de alimentos e dizia, vamos em direção às montanhas. Nesse momento em que eu voltava, aí eu conseguia alertar outras pessoas, amigas. Eu digo amigas porque são pessoas assim próximas de mim, que eu não as via há muito tempo. Então eu conseguia alertar aquelas pessoas, mãe, filhas, e eu dizia, vamos subir a montanha para nós escaparmos. Então, gente, ali eu entendi que o Senhor, ele está nos alertando sobre um tempo difícil. E eu pude entender que um tempo de escassez de alimento, naquela revelação, eu pude entender. Naquela mochila não era sobre somente alimento espiritual. Eu percebi que era alimento mesmo, tá? Então, e subir aquela montanha para aquela proteção, aí sim, eu creio que é espiritual, para nós buscarmos ao Senhor, para nós nos protegermos espiritualmente, a nossa mente, o nosso coração. Porque na época da pandemia, eu esperava que quando voltássemos a igreja ia estar cheia, os irmãos iam estar fervorosos, que os irmãos iam estar... O período que ficaram em casa, eu imaginava que os irmãos estavam orando, estavam lendo a palavra, estavam jejuando. Que essa foi a minha atitude quando eu fiquei, dentro de casa com o meu esposo. Eu fui orar e o Senhor me deu grandes revelações, o Senhor me mostrou a sua palavra e foi um momento assim de estar protegida pelo Senhor. Foi um momento incrível, posso dizer para vocês, porque a presença de Deus era muito real dentro da nossa casa. E o Senhor chegou até a permitir que meu esposo tivesse ali, fosse contaminado pelo Covid, mas o Senhor falou comigo e o Senhor disse para mim,
Não temais. Eu estarei pelejando por vocês. E a princípio, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor pelejará por vós. Eu falei, Jesus, o que é que vai acontecer? Não estou entendendo. Porque, por enquanto estava tudo bem ali, tudo certo. Então, o Senhor disse, o Senhor pelejará por vós. Eu falei, meu Deus, vai vir alguma coisa que o Senhor, quando falar assim, é porque o Senhor está me alertando para ficar calma, para ficar tranquila. Então, ali em seguida, meu esposo começou a ter sintomas, mas o Senhor foi nos direcionando, nos guiando em tudo e foi uma bênção. Deus cuidou de nós de uma forma maravilhosa. Então, meu convite a você, busque, se aproxime do Senhor, ore na sua casa, tire um tempo, desligue o aparelho de celular. O aparelho de celular está tirando o nosso tempo de orar, o nosso tempo de buscar. Gente, quantas vezes eu sei assim, é a minha hora de ir orar e eu tô ali presa no telefone, eu digo, é você que está me tirando da presença de Deus. Como é difícil desapegar desse aparelho, como é difícil soltar e dizer assim, agora é o meu momento de oração. Agora eu vou pegar a palavra, porque o nosso cérebro já está tão acostumado com essa tela, com a dopamina que essa tela ela traz para nosso cérebro. Então a gente precisa agora gerar uma nova dopamina através da comunhão e do contato. Talvez no início da oração você vai sentir distanciamento, no início da oração você vai sentir que parece que Deus não está ouvindo, que o céu está de bronze, que parece que não está acontecendo nada, mas isso se chama a construção de um relacionamento. E relacionamento se constrói aos poucos. E você vai se dedicando, você vai buscando ao Senhor e o Senhor vai se aproximando de você e você vai buscando ali intimidade com Ele. Então, é tempo de buscarmos, é tempo de descermos, estocar alimentos, se for. Eu, particularmente, estou com esse propósito de estar fazendo um pouco aí de reservas, porque eu percebi que existe aí uma urgência e um alerta de Deus para esta nação. E se você for ver alguns vídeos lá no YouTube, coloca lá no YouTube, revelação, você vai ver que não é somente uma ou duas pessoas que Deus está mostrando. Deus está mostrando para muitas pessoas. Então, gente, não deixe entrar no ouvido e sair no outro. Se você não acredita, segura apenas a palavra. Segura a palavra, tá? É melhor você se prevenir do que pagar para ver, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar ao seu coração e venha te mostrar também. Se você não acredita, ore, peça discernimento ao Senhor. Se você não acredita, não critique, não julgue, não apedreje, porque você pode estar perdendo muito com essa atitude. Se você não crê, simplesmente feche sua boca e busque direção de Deus. Busque intimidade com Ele para Ele falar com você. Porque o Senhor quer se revelar para todos nós. Não é grupinhos exclusivos, não. O Senhor quer falar para todos aqueles que se dedicam, que abrem o coração para ouvir a voz dEle. Cale as vozes do mundo, das redes sociais, das amizades, da mídia. Cale essas vozes para ouvir a voz de Deus. Entra no teu secreto. Porque o Senhor tem coisas grandes para nos revelar. Amém? Então é isso que eu queria falar para vocês. Deus abençoe.